O livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. O que é Atos? Eu acho que você já participou de reuniões, de associações, de aglomerações de pessoas, aonde é descrito ali, escrevido, um relatório do que aconteceu naquela reunião. Ela fica registrada para servir como documento de tal dia tal, hora tal, tantas pessoas participou de uma reunião em prol de algo. Então, aquele documento que é assinado, dá-se o nome de ata. A ata, ela descreve e fica registrada o que aconteceu naquele momento, naquele dia ou naquela noite. Então, o livro de Atos, quer dizer, ele dá um relato de tudo que começou a acontecer após Jesus subir ao céu. Porque Mateus, Marcos, Lucas, João, ele descreve o período em que Jesus estava com os discípulos, do seu batismo até a sua morte e sua ressurreição. No livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, Jesus aparece ressuscitado por cerca de 40 dias e testifica acerca de que realmente ele foi ressuscitado. É ele mesmo que ressuscitou. Depois ele é assunto aos céus. Ele é levado, arrebatado e subiu ao céu. Então o que acontece? Para que fique registrado o que aconteceu e como a igreja ela teve o seu papel de desenvolvimento. Então, os primeiros passos da igreja primitiva sem a pessoa física de Jesus, porque a partir dali ele estava presente em espírito e a pessoa física subiu ao céu. Então o que acontece? Teve o relato de tudo que aconteceu. Então por isso dá-se o nome Atos dos Apóstolos, quer dizer, o relatório, a ata que foi escrita, como foi os primeiros dias da igreja na terra. Então, por exemplo, no capítulo 3 diz assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Então já começa descrevendo a cura, a primeira cura que a igreja fez depois que Jesus subiu ao céu. Então vamos ler para você meditar melhor. Diz o 3 e o versículo 1. Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, à 9ª hora. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro ou João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e respondendo isso, no versículo 5 diz assim: olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita e o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé
pé e entrou no templo com eles. E entrou com eles no templo, adorando. Vamos ver o versículo 8 de novo. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Livro do versículo 1 ao versículo 9. E fala a respeito desse homem que era coxo. E não aparece a genealogia dele, o grau parentesco dele, os pais dele, a mãe dele, os irmãos, a localidade que ele nasceu, de que povo era ele. Não aparece nada que informe a respeito de onde provinha, descendia este homem. Apenas aparece as consequências que ele enfrentara. Primeiro, era coxo. Segundo, ele não podia andar, se locomover para nenhum lugar. Então, ele esperava ou dependia que alguém usasse de bondade para com ele e levasse até a entrada da porta ali, da entrada do templo, chamada Porta Formosa. Por que, irmão, essa porta era famosa? Porque ali entrava as personalidades de destaque, assim como o rei Salomão, assim como Davi, assim como pessoas que foram antes de nós. Por isso a porta dá-se Porta Formosa, porque os famosos também entraram por ali. Mas o que eu quero trazer para vocês, para que nós venhamos entender, que quando Jesus, ele quer fazer milagre, eu não devo nem usar essa palavra quando Jesus quer, porque Jesus, ele é cheio de poder para fazer todo tipo de milagre. Se você acredita em milagre, ele é o homem que faz milagre. Agora tem uma coisa, tem pessoas que alcançam milagres quase sem esforço algum. Tem pessoas que alcançam milagre por ajuda de alguém. Mas o que eu acho muito interessante é que ou você recebendo de bom grado, ou você recebendo através de ajuda de alguém, Jesus, ele nunca decepcionou e ele nunca deixou de abençoar aquele que é o entregue a ele, levado a ele ou procura ele. Então, no caso desse homem, já que ele era coxo desde o ventre de sua mãe, quer dizer, desde a formação do ventre da mãe dele, que ele já tinha o seu defeito, já era coxo, quer dizer, já tinha a deficiência na geração, ele já teve aquela deficiência na sua formação dentro do ventre de sua mãe. Então o que acontece? Para a sociedade, ele viria ao mundo como que fosse uma pessoa que não tivesse nenhum valor, porque na cultura, é por isso que eu gosto de sempre esclarecer e advertir vocês, que nunca queira servir a Deus por cultura, porque a cultura ela muda. Você pode ver, nós somos pernambucanos, e dentro das cidades de Pernambuco, adere-se costumes de uma cidade para outra, já tem costumes diferentes. E quando se trata de estados, cada estado tem sua cultura. As pessoas têm a maneira de tratar, de dar informação, de aparecer. Cada um tem uma coisa diferente, tem um sotaque diferente. E quando se trata de país, aí
vem os idiomas. Cada um tem o seu idioma. E cada um pensa diferente, age diferente. E a gente observa que todos eles são valorosos para Deus. Então, na cultura de Israel, na cultura dos judeus, um deficiente, ele viria ao mundo por ganhar o dom da vida, mas ele não tinha destaque nenhum, ele não aparecia em nada, ele não tinha oportunidade para nada. Era dois tipos de pessoas que para a sociedade não tinha nenhum valor. Era uma mulher estéril, uma mulher que não desse frutos, e um coxo, um cego, um aleijado, um manco, qualquer deficiência que tivesse no ser humano, ele também perdia o seu valor. Mas o que eu acho interessante, e gosto de advertir a cada um de vocês, é que Deus, Ele não olha para a deficiência humana. O homem vê o exterior, o homem vê por fora, mas Deus, Ele tanto lê, como Ele olha para dentro do íntimo de cada ser humano, e Ele sabe o quanto o ser humano é especial para Ele. Eu já deixo um recado para você que gosta de descriminalizar, de julgar, de escantear, de tirar os valores das pessoas por alguma deficiência. Lembre-se de uma coisa, que Deus, Ele não olha para a aparência, mas Ele olha para o coração de cada um. Então aquele homem, ele tinha a sua deficiência desde a formação do ventre de sua mãe, e ele nasceu, ele cresceu e não conseguiu andar. Então ele precisava de um meio para sobreviver, porque não tinha os benefícios que hoje tem. Naquela época, naquela geração, naquele tempo, não existia benefício. O único benefício que tinha era se alguém usasse de compaixão, se condoesse da pessoa e desse uma palhinha para ele, desse uma ajuda para ele. E qual era a ajuda? Levar ele até os locais onde tinha aglomerações de pessoas, onde tinha pessoas que entravam e que saíam, para poder aquela pessoa com a sua voz pedir esmola, para poder ter um sustento do dia a dia, para poder comprar o seu pão para sobreviver. Então, veja no versículo que nós lemos de 1 a 9, que eu não vou relatar, descrever um por um, mas apenas textualizar alguns para você entender como é o trabalhar de Deus, como Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro passo: 2 apóstolos de Jesus, que ficou na terra junto com os outros para fazer a missão da igreja. Pedro e João, eles subiram juntos, quer dizer, ambos dois subiram juntos ao templo, a hora da oração, quer dizer, aproximadamente a hora nona. A hora nona no calendário hebraico são 3 horas da tarde. E naquela hora, Pedro e João, sabendo que era um horário sagrado para todos os servos ali, queria se juntarem ali e fazer as suas orações a Deus, e iam conversar com Deus, porque orar é falar com Deus. E a hora nona, eles entraram no templo e iam para a oração, participar com os outros irmãos também. E acontece que era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que ali entravam. Veja o relato que eu disse. Levava aquele homem, botava ele perto da entrada da porta, na trajetória
no acesso da porta famosa, que os servos de Deus entravam ali para fazer suas orações. E as pessoas traziam aquele homem ali. E ele ficava ali. Todos que passavam ali, ele ia lá pedir a sua esmola. E nesse dia, nesse momento, ele foi colocado ali 3 horas da tarde no calendário hebraico. Se foi desde manhã, lá se vai até as 3 horas da tarde. E ele sempre na sua penitência de pedir esmola. Não sabe lá como estava seu saldo. Se ele tinha ganhado uma boa esmola, ou se ele ainda estava sem ter ganhado nada. Como estava o coração daquele homem? Se ele já tivesse ganhado alguma esmola, tudo bem, que naquele dia ele comia, naquele dia ele tinha certeza de levar o pão para casa. E se ele não tivesse ganhado nada, como estava o coração daquele homem? Sabendo que não podia andar, sabendo que não podia trabalhar, sabendo que não tinha aposentadoria, não tinha benefício, não tinha bolsa de nada, só tinha voz para pedir, e alguém que levava ele até ali. Mas a hora nona, Pedro e João iam entrando para orar, na hora da oração. No versículo de número 3, ele vendo a João vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Quando aquele homem viu Pedro e João entrando ali, irmão, o trabalhar de Deus é tão diferente. É por isso que surpreende cada um. E eu aconselho sempre: tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, meu amigo, com o que você fala sobre os outros, sobre a deficiência das pessoas. Você vê o cara bebendo, esse cara não serve para nada, mas um dia ele pode aceitar Jesus e estar do teu lado pregando, cantando, e Deus usando ele. E tu, com a tua língua grande, pode até se desviar e não estar mais na igreja. Então tenha muito cuidado, porque a Bíblia ela é cheia de advertência, e a maior advertência da Bíblia é: tu porém vai até o fim. Porque ser cristão não é um contrato, não é um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Ser cristão é você ir até o fim, porque a palavra de Deus diz bem claro: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu pelo menos tenho 40 anos de cristão, já estou passando de 40. Parece que eu comecei hoje. E o que vale não é o que eu fiz até hoje, é o que eu vou fazer e ser daqui para frente. Tenho 30 anos de casado, parece que foi hoje. 31 anos, a patroa disse aqui, 31 anos. Então, parece que tudo começou hoje, porque a gente estamos vivendo ontem e esperando o amanhã. E como será o amanhã meu e seu, se Deus não prover tudo? Então ali, irmãos, quando ele viu João, Pedro entrando para orar, aquele homem paraplégico, coxo, abriu a boca e disse para Pedro e João: me dê uma esmola. Na liturgia que a gente vê, o pessoal que me indica na rua hoje é assim: me dê uma esmola, pelo amor de Deus. Sabe lá se esse homem usou esse vocábulo, esse verbo, me dê uma esmola, pelo amor de Deus, que a Bíblia só relata que ele disse: me dê uma esmola.
E naquele momento, irmão, que ele pediu a esmola, Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. No versículo de número 4, quando aquele homem pediu a esmola, fez com que Pedro e João parassem na sua trajetória e desse toda a atenção para aquele esmoléu, para aquele coxo. Irmão, eu digo todo dia, eu não quero riqueza para a soberba e o orgulho me mudar. Eu não quero. Eu quero ter Jesus dentro de mim. Eu quero dividir Jesus com as pessoas. Eu quero ser um espelho para que as pessoas vejam a imagem de Jesus na minha vida. E se eu puder abençoar, eu não vou amaldiçoar. Não importa a condição ou a deficiência de seja lá quem for. Se pediu algo sobre Deus para nós, o nosso dever, a nossa missão é ajudar. Porque quem ajuda, tem pessoa que quem ajuda os pobres empresta a Deus. Não tem nada a ver com isso. Não é emprestar a Deus para ajudar. É você saber que Deus tem lhe abençoado. Não tem faltado nada na sua vida. Deus tem cuidado de você, da sua família. Então não custa nada você dizer para uma pessoa também que Jesus é muito importante e que Ele ama também você. Porque Pedro e João eram dois apóstolos. Dois apóstolos eram homens que passaram já pelo aprendizado do alunado, do discipulado, e tornaram-se apóstolos. Apóstolo quer dizer mestre, aquele que está pronto, apto para exercer a função de ministro de Deus. Pastor, aonde é que você quer chegar? Eu quero chegar a personalidades, a tipo de pessoas que não pode botar nem um paletó, que não fala mais com ninguém. Eu quero chegar a personalidade que não pode ter um crachá de pastor, que nem os membros da sua igreja, que é quem dá o dízimo e a oferta para ele sobreviver e pagar as contas, nem a parte do Senhor ele dá. Porque quanto mais Deus capacita você na obra dele, mas você deve ser humilde. A igreja precisa aprender a lição de João Batista. E qual a lição de João Batista? João Batista, ele estava na eminência da fama, porque ele estava batizando no Rio Jordão. E o próprio Jesus testemunhou dizendo que ele batizou mais pessoas do que Jesus. Ele fez mais discípulos no começo do que Jesus. Hoje Jesus tem mais do que ele, claro. Mas quando Jesus apareceu lá no Rio Jordão para ser batizado, João Batista, que era primo legítimo de Jesus, mas ele abriu a boca, chamou a atenção de todos os candidatos que foram batizados ou iam ser batizados, de todos os discípulos, e gritou em alta voz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E disse para os seus discípulos: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Porque na lógica humana é assim, irmão. Quando você cresce, Jesus fica pequeno. E quando você fica pequeno, Jesus fica grande. Glória a Jesus. E nós
não devemos sair dos parâmetros da Bíblia, que diz bem claro: grande é o Senhor. Glória a Deus. Grande é Deus. Aleluia. Grande é Jesus. Diz o louvor: sou eu aquele, o grande eu sou. Glória a Jesus. Aleluia. Pedro e João tinham passado pelo crivo da prova e foram aprovados como discípulos para ser apóstolos, e já estavam com o crachá de apóstolos. Primeiro passo, não deixaram de orar. Segundo passo, não deixaram de dar atenção ao necessitado, sem olhar para a sua deficiência. Quando aquele coitado daquele coxo olhou para eles e disse: dá-me uma esmola. Aleluia. Eu relatei no começo aqui, 3 horas da tarde, olha lá se ele não estava com uma boa recordação de um fundo já de esmola. E eu vou provar aqui, porque bom não é você inventar modinha, bom é você falar na Bíblia e provar, para tirar a máscara dos que torcem a palavra de Deus, dos que enganam as pessoas. Porque quando ele disse aqui: dá-me uma esmola, aleluia, e Pedro com João fitando os olhos nele disse: olha para nós. Ele não repreendeu, irmãos. Tenha cuidado com as traduções. Quando ele chamou a atenção: olha para nós, porque Pedro e João sabiam que a deficiência dele não impedia de dar um pouco de atenção para ele. Mas também, nessa palavra olha para nós, se conclui o que está em Malaquias 3:18. E outra vez, veja a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Porque, irmãos, quando Pedro e João ouviu a petição daquele coxo, imediatamente deram toda a atenção para ele, a ponto de dizer: olhe para nós, fita os olhos em nós. Aleluia. E aquele homem olhou. Por quê? O segredo de alcançar é a obediência. Quando Pedro e João disseram: olhe para nós, imediatamente, no versículo 5, e olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Irmão, a Bíblia é cheia de surpresa. É só você textualizar ela e ver. No começo, o homem pediu o que para Pedro e João? Pediu esmola. No versículo 3 diz: pediu o esmola. No versículo 4, Pedro com João disse, fitou os olhos dele e disse: olha para nós. Ele olhou. No versículo 5, e olhou ele, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Irmão, eu não sou formado, acadêmico, mas graças a Deus eu fiz muitos seminários, fiz teologia, só não sou diplomado, porque era para fazer a prova em Minas Gerais e eu não tinha condição de ir, porque eu fiz online e não tenho assim, o diploma, mas tenho aí o entendimento aberto por Deus, pelo Espírito Santo. Porque se você que entende verbos, sabe muito
bem que pedir uma coisa e você nomear essa coisa, ela não se encaixa mais em você falar outro tipo de coisa. Ou seja, o homem pediu uma esmola no versículo 3. No versículo 4, Pedro já mandou ele olhar para ele. Ele olhou. No versículo 5, olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Já mudou, irmão. Porque ele nomeou. Ele não falou a palavra que ele queria. Então, se você pegar, pedir esmola e esperar alguma coisa pode ser a esmola e pode ser outra coisa qualquer. Ou não? Então podia ser a esmola que ele pediu, mas também podia ser outro tipo de qualquer coisa que aqueles homens dessem para ele. Mas lembre de uma coisa: no entendimento dele, ele só sabia o que era esmola, mas ele não sabia que além da esmola tem uma coisa melhor, que é o que o salmista diz: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o homem só entendia de esmola. Pedro e João, quando mandou olhar para ele, disse: tu só conhece esmola, e eu vou falar uma coisa mais importante do que uma esmola. É por isso que no versículo 5, ele fitou os olhos deles dois, esperando receber alguma coisa. Pense que o cara inteligente, ele podia estar cobrando: Senhor, o Senhor mandou eu olhar para o Senhor, eu olhei, então agora o Senhor vai dar a minha esmola ou não? Mas já disse na palavra que quando ele fitou os olhos neles dois, não parou de olhar, esperando receber alguma coisa. Então essa alguma coisa podia estar recheada de coisa que ele não pediu. Sim ou não? Aleluia. E uma coisa muito interessante, que muitas pessoas não conseguem os objetivos qual ele pede a Deus, porque ele não espera. E esperar é uma coisa muito importante, porque quem espera alcança. E imediatamente, irmão, quando ele ficou esperando, e ele já tinha uma advertência de olhar para Pedro e João, então claro que ele ficou na expectativa que ele podia receber alguma coisa. Agora veja o lado negativo de quem só sabe o que é coisa material. Veja o ponto negativo de quem só sabe o que é esmola. No versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro. E agora? O cara pediu esmola, ficou esperando receber alguma coisa. Nessa alguma coisa que ele estava para receber, foi qualificado ou prata ou ouro. E Pedro, que representa o homem de Deus que não engana ninguém, disse logo: se até hoje tu estás aí peregrinando, só sabe esperar por esmola, se tua mente, se o teu coração até hoje, ele é apenas consolado com uma esmola, sem saber o tamanho, a porção dessa esmola, eu quero te dizer logo: eu não tenho prata nem ouro, mas não tem nem prata nem ouro para te dar. Acaba com essa mendigagem, tire o coração dessa mendigagem, porque homem de Deus, mulher de Deus, não dá nada de
esmola. Ele nem vive de esmola, nem dá esmola. Ele dá o que é melhor que a esmola. Não tenho prata nem ouro. E agora? O coxo podia dizer assim: então por que você me fez esperar até agora? Não podia? Mas não, quem está esperando, porque tem a certeza que algo virá. Receber uma palavra oposta, negativa, não faz com que interrompa o melhor de Deus que está por vir. Aleluia. Porque prata e ouro, esmola, poderia ser o começo e o fim para aquele homem. Mas Pedro e João disse logo: nós não temos nem prata nem ouro. Aí vem a parte B do versículo 6. Mas o que tenho, mas quem estuda sabe muito bem que essa frase mas ela tem um tom de autoridade, ela tem um tom de poder, porque toda palavra tem o seu poder. E esse mas, ele fala muito forte. Mas o que tenho, o cara não tinha prata, não tinha ouro, tinha o quê? O que tenho, aleluia, isso te dou. O que eu tenho, eu vou dar para você também. E agora? Aí vem a parte melhor, a parte boa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Está vendo, irmãos? Tirar da mente humana a lógica, a ética de que esmola resolve tudo. Não. Tenha cuidado, você que lhe vai enganar com esmolas temporais, temporâneas, que aparece de vez em quando essa esmola. Jesus não fez você para viver na dependência de esmola de ninguém. Jesus fez você para você viver bem, ser a imagem dele, a semelhança dele, e viver bem você, sua família, e glorificando o nome de Jesus. Pedro e João disse: não tem prata nem ouro, mas o que temos vamos te dar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Qual é melhor para aquele homem, ter a esmola ou andar? Isso aqui é importante. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmou. Outra coisa interessante: ajuda humana. Ajuda humana. O que é ajuda humana? Que é a ação social da igreja. Que Pedro e João representavam a igreja. A ajuda da ação social da igreja. Diz que em nome de Jesus levante e ande. Mas aquele homem não podia, meu irmão, andar. Ele não podia levantar, porque ele era coxo. Mas se Pedro, mas João fez o quê? Pegou ele pela mão direita, que é sinal de positivo. Ajudou o homem a se levantar. Aleluia. E quando levantaram ele, ele se pôs de pé, os tornozelos dele se firmaram. Quer dizer, os nervos que eram atrofiados, o tornozelo, a junta, desatrofiou e ele ficou de pé. Quando ele se pôs de pé, se firmou, eles soltaram ele. Disse: agora você está bom, você pode andar agora.
Ele pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Para resumir, quantos coxos não receberam a ajuda de homens e de mulheres de Deus? Quantos deficientes alguém colocou de pé para que ele andasse, recebeu o milagre, por alguns dias cantou, louvou a Deus, muita gente viu, aplaudiu. E hoje, onde é que você se encontra? Ei, essa palavra é para você nessa noite. Você que era um coxo, que não podia andar, não tinha liberdade de andar, você só vivia dependente das esmolas que ele dava. Jesus usou alguém lá, te ajudou, colocou de pé, o seu nervo desatrofiou, você começou a andar. Você entrou até na igreja com a Bíblia, bem vestido, bonitão, bonitona. Disse, daqui ninguém me tira. E hoje você voltou a atrofiar o que Deus já desatrofiou. Onde está aquele louvor? Onde está aquele salto de alegria por sair de uma situação difícil? As pessoas que te viam cantando, que ninguém tirava você da presença de Deus, e hoje você não está mais. A rua que via você passando para a igreja, hoje não te vê mais. O irmão que passava por você, a paz do Senhor, irmão, hoje você não quer nem encontrar com ele mais, para não saudar com a paz do Senhor, porque tem vergonha de dizer que não é crente mais. Você que ensinou a tanta gente a caminhar, e hoje você está detido em um sofá de sua casa. Eu não posso te garantir que os teus nervos, tornozelos podem voltar a atrofiar de novo. E você que vivia na dependência de Deus, não faltava nada na sua casa, na tua geladeira, no armário, no fogão. E hoje você pode ver as coisas apertando, que crê não dá para nada. Se você não tiver cuidado, vai voltar a comer de esmola de novo. Mas Deus não quer te ver mendigando. Deus quer ver você andando, saltando, pulando, glorificando. E o povo olhando e vendo grandes coisas. Vê o Senhor por esse homem, grande coisa vê o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou meus pés do charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico novo na minha boca. E todos que ouvirão confiarão e temerão ao Senhor. Aleluia. Onde está aquele cântico? Onde está o cântico do Salmo que diz: eu me alegrava, mas hoje eu choro, porque eu me alegrava muito quando eu ia para o templo, mas os irmãos cantando, glorificando a Deus, e ele agora somente diz: porque te abate, ó alma minha, e porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Essa palavra é para você. Levante, põe-te em pé, e o Senhor falará contigo. Que Ele não te colocou de pé para você voltar a atrofiar. Efésios 5:14. Portanto, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus abençoe você, que essa palavra possa eminar, fluir dentro do teu coração, para que você possa dar o teu testemunho de vida, para com ele você granjear e tirar as pessoas da esmola e entregar Jesus para as pessoas também.
Muito obrigado. Domingo estaremos aqui novamente. Vamos agradecer com a pastora em nome de Jesus. Oramos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença. Meu Deus, pelo ensinamento da tua palavra aos nossos corações, Senhor, te apresentamos as famílias, os lares, ó Deus. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, ajudando, abençoando, livrando e guardando de todos os males. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Todos digam amém.